Se o colérico era da bile amarela, o melancólico é da bile preta e está ligado ao baço, justamente as células mortas, então a questão dos glândulas aí e justamente preto. Essa cor preta vem dessa questão do baço, do sangue. O baço, a função do baço é filtrar o sangue, só que destruir as células mortas que não servem mais. Então o sangue, ele passa por todo o organismo, o metabolismo vai transformando. O fígado, ele ativa e desativa, né? O fígado tem mais uma função de ativar, de mandar para o corpo. O baço, ele vai filtrar e vai destruir aquele sangue os glóbulos que não prestam mais, para poder excretar. Então, o fleumático, quando ele tem a bilis preta, é mais forte do que nos outros. O melancólico. Quando o melancólico, ele tem a bilis preta mais forte que nos outros, então ele tem isso de pesar. Então, que destrói células mortas. Então, assim, ele chora mais fácil, porque tudo para ele é um peso, sabe? Ele sente tudo com mais intensidade e é muito difícil ele se levantar. Então ele é mais desanimado mesmo. É aquela pessoa que sempre precisa do empurrão, irmão. Isso. Sempre precisa de alguém pra estar colocando ele de pé pra dizer: ei, acorda pra vida. Isso. A vida não é só dor. Vamos com a gente ali no restaurante. Não, aqui tá bom. É uma pessoa assim mais caseiro, que gosta de estar mais em casa mesmo. E talvez ele não vai falar. Às vezes ele se ofende muito fácil, mas ele não fala. Diferente do sanguíneo e do colérico, que ele já na hora a fisionomia já muda e você já sabe que ele não gostou. O melancólico e também o fleumático, ele é mais de guardar, de segurar, ele não vai falar. Ele pode ter ficado super chateado com você, mas na hora ele, tá bom, querido, ele vai guardar. Aí, com a palavra de Deus, com a sinceridade que Jesus nos ensina, que a gente precisa resolver as coisas com nossos irmãos, aí ele vai aprender isso, mas no automático ele vai tender a guardar mais. E justamente esse tipo de temperamento, ele cria uma dependência emocional maior de alguma pessoa que ele confia, porque que não faça ele doer tanto, né? Que possa assim dar um ápice de alegria e de trazer ele para cima, certo? Então, o melancólico, ele tem essa dificuldade, mas também tem a sua qualidade. Qual a qualidade do melancólico, irmã Denise? Então, o melancólico, ele é mais minucioso, né, detalhista, perfeccionista. Ele tem assim, aquela mão mais leve para fazer as coisas com mais leveza, com dedicação. Ele é muito dedicado. Então, quando você pede para um melancólico fazer algo, se ele estiver disposto a fazer e tiver nas mãos dele, pode ter certeza que vai sair muito bem feito. Então, as profissões, normalmente artes plásticas, a música, ele vai conseguir lidar com isso muito fácil, de uma forma assim, muito... Ele transmite emoções, né? Muito emotivo, porque ele vai colocar a emoção naquilo. Então, ele não quer dizer que todo músico é melancólico, porque isso, os outros traços, os outros temperamentos também vão desenvolver. Mas o melancólico vai ter mais facilidade. Então, todas as artes, não é no nosso caso tal, mas as danças, aquilo que envolve assim leveza, o melancólico ele está muito envolvido. Então, o trabalho doméstico, por exemplo, uma mulher, uma senhora melancólica, ela vai ter um monte de tapetes bonitos na casa com detalhes, combinando um com o outro, tudo em harmonia. As cortinas precisam estar combinando e ela precisa ter cortina, que se não tiver cortina, ela vai sentir falta, tem que comprar. Já uma mulher colérica, talvez ela nem se importe com o tapete, talvez. E aí alguém possa pensar, mas e a mulher? Porque a mulher, ela tem que ter, dependendo a forma como ela foi criada, ou a situação, se ela não tiver condição financeira para comprar, ela não vai ser um peso para ela, não vai ser difícil. Já para a melancólica vai. Então, o marido, por exemplo, né? Você que é marido está assistindo. É importante você conhecer sua esposa. Se ela é melancólica, ela valoriza um tapete legal, toalhas de banho, combinando com a toalha de rosto. Valoriza, isso é importante para ela. E isso não vai mudar. Por mais que... Vou dar um exemplo aqui, irmã Denise. Perfeito. A fleumática, colérica mesmo, para receber uma flor, ela não tá nem aí. Agora, se for uma melancólica receber um buquê de flor, oh meu Deus do céu, para ela é a melhor coisa do mundo.
Por quê? Porque ela está ligada com as suas emoções. Ela quer justamente transparecer isso. Então, a música, a arte plástica, essa questão de dedicação aos detalhes, os aromas, tudo faz parte. Sempre a casa do melancólico é muito cheiroso, é muito harmonioso as coisas, porque isso faz ele se sentir bem. A sua autoestima é projetada nisso também. Então, tudo isso faz parte da questão desse caráter. Mas, cortando a irmã Denise aqui, porque ela gosta de falar também, tem que eu cortar, também gosto, senão... nós vamos aqui falar sobre o fleumático, que vem da fleuma, justamente tá ligado aí a parte da respiração, e a gente vai aprender o que é ser fleumático. Pode falar do Abraão. Vamos lá? É a figura bíblica mesmo, da Bíblia. Um homem fleumático era o nosso patriarca Abraão. Ele era fleumático, justamente ele está ligado à questão da frieza, da forma dele agir, da forma dele pensar. O fleumático é uma pessoa muito fria, muito calculista. Ele projeta uma coisa, quando ele já executou é porque o plano dele já estava arquitetado, e ele faz isso sem emoção nenhuma. Ele faz de uma forma fria e constante, bem mais racional. Ele coloca o pé no chão, eu costumo dizer que o fleumático ele tem o pé no chão. Ele coloca o pé no chão, e se ele errar, ele vai para uma situação assim de declínio e se culpa muito. Por quê? Porque ele projeta antes para aquilo ali não dar certo. Para não dar errado. Isso. Ao contrário do sanguíneo, ele vai já impulsionando. O sanguíneo vai no ar. Vai. E se der errado, ele tem hora que... Ele volta, arrepende, pede desculpa, pede perdão, entendeu? Tá tudo bem. O fleumático vai pedir perdão. Ele tem que admitir que ele errou. Para ele pedir perdão, a pessoa tem que criar vamos dizer, um artigo comprovando que ele errou, que está... Mais ou menos assim. E para ele aceitar demora. É mais ou menos assim. O fleumático vai pedir perdão com todo respeito, né? Sim. Ele pode ser aquela pessoa que... Eu vou pedir perdão. Não, eu errei, tá bom. Fulano, eu queria te pedir perdão porque, na verdade, aquele dia, do jeito que você falou, sinceramente, ele é assim, ele justifica. Ele pede perdão, porém... Conhece? Muito bem. Conhece. Robson conhece alguém assim. Então, o fleumático, ele é muito equilibrado. O símbolo, né, que se usa muito, tem 4 elementos que se usa. Aqui no meio cristão a gente não entra em detalhes porque não precisa, mas seria o elemento da natureza que se usa para o fleumático seria a água. Por quê? Né? A água, ela pode ser represada. Por isso que eu vou falar sobre isso, porque às vezes dá a impressão de que como o fleumático ele é frio, ele é muito equilibrado, ele é muito calmo, a gente pensa que o fleumático nunca vai estourar, nunca vai explodir. E se ele estourar, meu Deus do céu. E não é bem assim. Por quê? Ele segura muito diferente do colérico, né? O colérico segura, assim, já segura com a fisionomia fechada, já mostrando que não está gostando. O fleumático não, ele segura na maior frieza, racionalmente, mas calculando, né, o passo. O projeto então, dele. assim, um fleumático, se ele segurar muito tempo, é como ele vai represando uma água. Uma represa, se um dia ela estourar, leva tudo que está na frente, destrói uma cidade. Então, assim, existem algumas notícias, né, na mídia, que você às vezes vê alguém que picou a mulher em pedacinhos, colocou dentro do saco e jogou lá não sei onde, enterrou, cobriu e fez um piso em cima. Aí alguém vai e descobre e fala assim, quando descobre, a polícia descobre e traz à tona, fala, poxa, mas essa pessoa era super calmo, os vizinhos, ele nunca gritou com a mulher. O padrão do fleumático. Um padrão. Nunca bateu na mulher, a gente nunca viu eles sempre andavam de mão dada, só que talvez ela traía ele descobriu algumas vezes, ele foi, calculou, aí chegou um dia que a represa estourou. Então, assim, o Espírito Santo precisa estar em todos os temperamentos. Então, não existe um temperamento mais bonzinho, um temperamento mais maldoso, não existe. Então, porque as obras da carne estão para todos, né? Então, o inimigo, ele vai jogar setas malignas em todas as emoções. Então, ninguém está livre disso. Então, o fleumático é aquela pessoa que
muito equilibrado, né? Fala mais devagar, tá vendo? Parece que não tem nada de fleumático aqui, né, irmã Denise, né? Fala muito rápido. É aquela pessoa que pensa muito pra Pensa falar. antes de falar. E Tem a indolência, né? Ele fica... mais compassivo, né? Compassivo. E ele é uma pessoa, como nós falamos já da questão do perdão, né? Ele, da mesma forma que ele é lento, pensa para falar, ele não se precipita, também ele tende a guardar muito. Se você errar com o fleumático, Então tem dificuldade de perdoar pode muito ter alto. certeza que uma hora ou outra isso vai vir à tona. Aí, se Deus não fizer essa obra, ele entrar com esse processo de limpar, né, o perdão verdadeiro. Por isso que é necessário a gente se conhecer, porque às vezes você tem algo guardado aí de você, de sua infância, você guarda, e talvez você tenha um temperamento fleumático, e é interessante você olhar para dentro de você com leveza, perdoar a si mesmo e aceitar tudo isso. Então, a fleuma, ela é produzida num desequilíbriozinho que existe entre o baço e o pâncreas. Então, essa fleuma, o pulmão, ele funciona, né, trazendo ar, diminuindo ali aquela umidade. A umidade, que é a fleuma, é um certo tipo, é produzida por esses dois órgãos, e o pulmão é que resolve isso. Então, a respiração do fleumático, ela tende a ser uma respiração mais controlada. Porque ele tem isso. Por isso que o humor dele é controlado. Ele pode sentir muita raiva e ele não demonstrar, porque ele tem uma respiração controlada. Então, assim, problemas de saúde. O fleumático, ele pode ter problema de saúde, sistema nervoso também, claro, mas problemas de respiração, problemas de circulação sanguínea, né? Problemas de endemas linfáticos, problema em todo o sistema linfático. A imunidade da pessoa vai segurando. Na filtragem, né? E essas coisas de circulação sanguínea é o principal problema. Porque se ele ficar guardando muita coisa, principalmente mágoas, né? Principalmente mágoas. Então, isso vai trazer problema de saúde também. Então a gente fala assim, por que a gente liga a questão da saúde com a questão espiritual e com a questão dos temperamentos? Porque está tudo envolvido. O próprio pai da medicina que foi estudar os temperamentos, ele trouxe essa ideia ligada ao corpo porque Deus fez uma coisa perfeita. E quando a gente olha para a Bíblia, os exemplos das pessoas que viveram isso, a gente vê as características e o padrão de cada temperamento. Mas o que mais lindo a gente vê, e a gente vai aqui terminar toda essa contextualização aqui, olhando à luz da Bíblia, que é o controle do Espírito Santo em tudo isso. Paulo diz assim: não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho ali era uma figura de descontrole, de desarmonia, de uma pessoa bêbada. Quando ela se embriaga, ela não tem o controle de si mesma, mas ao contrário disso, a recomendação paulina, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que traz controle para a vida do cristão. Se você quiser ter o controle dos seus temperamentos, das suas emoções, ter controle também para que a sua saúde mental melhore e também a sua saúde física, você precisa conhecer a si mesmo, conhecer a sua família, conhecer aqueles que estão à volta de você, se relacionar com Deus de uma maneira direta e diferente. O importante, irmãos, é aprender a orar. A palavra de Deus é muito clara, Mateus capítulo 5, existe a oração que é para você e Deus, que você fecha a porta do seu aposento, uma oração que você tem que abrir o seu sentimento, ter uma conversa com Deus. Infelizmente a gente vê vários cristãos no século XXI não orando de uma maneira certa, e o próprio apóstolo Tiago vai dizer: não recebeis porque pedi maus. Uma geração adulta, uma geração que pede mal, uma geração que pede para a sua própria concupiscência, para os seus belos prazeres, para o seu querer, e nem para o querer de Deus, para o efetuar de Deus, ou pelo controle do Espírito Santo na vida dele. Então, o que nós recomendamos para a sua família hoje é justamente esse controle de Deus para a sua vida. A mudança de um temperamento, ela vai acontecer para ser transformado. Não que Deus vai tirar você de quem você é. Você vai continuar sendo um sanguíneo, mas transformado pelo Espírito Santo. Vai continuar sendo um colérico, mas transformado pelo Espírito Santo. Vai continuar sendo um melancólico, mas com o Espírito Santo agindo. Um fleumático, com o Espírito Santo agindo. E essa ação do Espírito Santo, que produz o fruto, que produz os outros benefícios, justamente é a ideia que nós estamos trazendo aqui. Não fugir do princípio da família.
Porque agora para frente nós vamos conhecer os traços de caráter. Após os traços de caráter, nós vamos para os conflitos que estão na família. Por que acontece isso, aquilo, outro? Justamente é porque, irmãos, algum desajuste, e Deus quer levar a gente à luz da palavra, à luz dos seus princípios, para que a nossa família esteja bem ajustada e nossa família possa ter todo o amor de Deus que está disponível, toda a capacidade que você tem, além de amar, você também receber esse amor e viver de uma forma melhor. Nós precisamos ser crentes melhores. E a ação do Espírito Santo é fundamental para nossas vidas.